Muitas pessoas estão acordando. Quando acordam, conseguem perceber o tamanho do fermento que tinham em seu entendimento. Ouça agora o áudio do irmão Charles, um irmão liberto do sistema religioso. Era da Assembleia de Deus e abriu seu entendimento. Preste atenção em suas palavras. No final eu volto para concluirmos o entendimento dele, que é um entendimento incrível, dado dos céus para ele. E eu fico meditando aqui, conversando com o Pai. Rapaz do céu, a história bíblica é maravilhosa, perfeita, uma sombra perfeita. A respeito de um entendimento errado que o sistema religioso nos ensinou, existe até uma música falando que o noivo vem para buscar a noiva. O noivo vem aí, o noivo vem, o céu vai se abrir, está chegando a hora. Que a noiva está adornada, está preparada, dando a entender que nós somos a noiva, que nós devemos nos preparar para se encontrar com o noivo, sempre jogando para o futuro esse encontro com o Messias, de maneira física, que ele vai vir no céu e vai arrebatar a igreja vai subir fisicamente, as pessoas vão subir fisicamente. Então é uma mentira, é um engano. A noiva era Israel, o noivado era com Israel. Começou quando formaram uma aliança lá em Êxodo, que firmaram a aliança. Lá era o noivado, e a noiva tinha que ser preparada para se manter virgem, até a vinda do noivo para o casamento. Quando o Messias veio, ali era o pai vindo se casar com a noiva, e chegou e encontrou a noiva adúltera, adorando outros deuses. Então o noivo rejeitou, deu a carta de divórcio, a carta de rejeição ali, não aceitando a noiva. E só lembrando que o momento que o Messias dá a carta de divórcio para Israel está em Lucas 16, quando ele diz que o noivo em caso de adultério pode se separar de sua noiva, e ali está se referindo a Israel. E em João 10, verso 16, ele fala que parte de Israel o seguiu. Quando ele fala que deu a carta de divórcio, ele deu a carta para aqueles que não queriam buscar o Pai em espírito, mas parte de Israel resolveu segui-lo em espírito, como ele fala em João 10, verso 16, são as ovelhas de dentro do aprisco, assim como os seus discípulos que o aceitaram, muitas pessoas que creram nele, mulher samaritana e tantos outros. Pegou o contrato, o contrato de noivado, e que era o Velho Testamento, e anulou ali. Parou, deu fim no madeiro, que ele cumpriu a parte dele, a noiva não, mas o noivo sim. Aí a partir do madeiro, espiritualmente, quem aceita se casar com ele, ali se casar com ele já é casamento, não é mais noivado. Então os gentios e pagãos, que éramos nós, que eram os povos fora de Israel, não tem mais esse negócio de noivado, é casamento. Então tem que largar pai e mãe para se casar com o pai, não existe mais noivado. Tremendo, maravilhoso quando a gente medita. Eu estou assistindo aqui no YouTube, rapaz, o filme completo, Jesus, o filme feito aí por Hollywood. E, claro, algumas coisas adulteradas, assim, mas a gente consegue ver a sombra perfeita, toda a safadeza, toda a maldade do sistema religioso, escondendo, roubando de nós a verdade, a herança do Pai. Tremendo, rapaz. Que os irmãos nascidos do Espírito amadureçam e entendam, renovem o entendimento, que grande é a maldade do sistema religioso. A maioria dos que dormem, só dormem porque estão remendados em seu entendimento a nova aliança e a velha aliança. Não tem de fato claro em seu entendimento a separação dos fatos. O Messias, no livro de Marcos, capítulo 9, verso 16, ele diz que é impossível você remendar o pano novo nas vestes velhas. Quando o Messias fala do pano novo, ele está se referindo ao momento graça, ou melhor, o momento onde as pessoas recebem o Pai como seu guia. O pano novo é o momento onde as pessoas recebem o Altíssimo em si.
Já o pano velho é muito contrário do pano novo. No pano velho, ou seja, na velha aliança, o povo não tinha o Altíssimo em si. A profecia de que ele desceria sobre toda a carne está escrita em Joel capítulo 2. E na velha aliança isso não aconteceu em nenhum momento. Isso só acontece em Atos capítulo 2, a partir do verso 16. Leia Pedro ali afirmando que naquele momento, na descida do Espírito Santo, ali se cumpre a profecia do profeta Joel, aonde o Pai agora desceria sobre toda a carne. E para que isso se cumprisse, era necessário que a velha aliança se findasse para então iniciar uma nova aliança. E essa velha aliança, a roupa velha, se findou no madeiro, muito diferente do que o sistema religioso ensina. Eles ensinam que a nova aliança começa no nascimento do Messias. Isso é impossível, porque o Messias, enquanto estava vivo, ele estava cumprindo a lei no seu corpo para que no madeiro ele pudesse rasgar toda a velha aliança e poder dar início então a uma nova aliança. Veja o que Paulo fala em Romanos, capítulo 7. Assim, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei, no corpo do ungido, do Messias. Vamos ler também Colossenses capítulo 2. Veja o que Paulo fala a partir do verso 14. Havendo sido riscada a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e isso foi feito por intermédio da cruz, ou seja, tudo que era contra nós foi cravado na cruz. Você entendeu? Foi na cruz que a lei se findou. Que lei era essa? A lei que estabelecia a primeira aliança. A primeira aliança, ela era constituída de leis. Ela tinha pai e mãe para aplicar essas leis, que eram os mordomos. Marcos, capítulo 12. E disse o Messias, verso 1 de Marcos 12. Um homem plantou uma vinha, e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar. Edificou também uma torre e a arrendou a uns lavradores e partiu para fora. Você percebe aqui que o pai delegou autoridade para os lavradores para cuidar da vinha? Ou seja, os lavradores, eles eram os pais e as mães do povo de Israel. Através das leis, eles geravam os filhos para o Altíssimo, o dono da vinha. Claro que falar aqui que eles estavam gerando filhos para o Criador do Universo é de forma alegórica, assim também como se utilizou a expressão noiva. E é a partir daqui que nós vamos iniciar essa mensagem sobre a noiva. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Mas antes, vamos só resumir a introdução. De acordo com o que você já ouviu, ficou claro que as Escrituras, elas nos apresentam duas alianças. A aliança do Antigo Testamento, que começou no livro de Êxodo e finalizou na cruz. E após o madeiro, uma nova aliança. Se na mente de uma pessoa isso não estiver nítido, é muito fácil ela cair em ciladas de lobos devoradores, homens que utilizam a velha aliança para escravizar as pessoas na nova aliança. E por que utilizam a velha aliança? Porque na nova aliança não existe escravidão. Na nova aliança, o ser humano foi comprado para ser filho do Altíssimo, e quem é filho não é escravo, não tem tutor sobre si. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 23. Leia o contexto todo. E disse Paulo: por alto preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens novamente. Só consegue entender essa passagem aquele que entende nitidamente que na velha aliança consistia o povo ser escravo de homens, porque lá o pai contratou seus lavradores para cuidar do povo em nome dele. Mas, ao vir o Messias ao mundo, isso acaba no madeiro. No madeiro, essa velha aliança, essa ordem, ela se finaliza. Não precisa mais de ter homens sobre outros homens. E por quê? Porque na nova aliança o pai desceria individualmente sobre cada pessoa, não necessitando mais de as pessoas terem tutores. Elas não seriam mais escravas de homens. Agora ouviriam a voz do Espírito. Do mesmo jeito que as Escrituras falam sobre não sermos mais escravos de homens, ela também fala sobre abandonar pai e mãe. Já comentei várias vezes aqui no canal sobre isso. Mateus, capítulo 10, verso 37. Lucas 14 também fala sobre isso. Abandonar pai e mãe. E ali ele está falando justamente dessas pessoas que foram chamadas para comandar o povo. E por que o Messias disse para abandonar pai e mãe?
É porque na cruz ele cumpriria tudo o que a lei ordenava, afinal de contas, a lei já havia cumprido o seu papel, o Messias já havia chegado, e a partir daquele momento em que ele estava na terra, as suas palavras geravam vida, e quem a ouvisse agora buscaria o Pai em espírito, não necessitando mais de tutores, ou seja, homens para ensinar, para liderar as pessoas, assim também como não precisava de pai e mãe, porque a palavra tutor ali, ao mesmo tempo, significa pai e mãe. Eram pessoas que cuidavam do povo para gerar um povo puro ao Pai, aonde o Messias nasceria dessa pureza, dessa virgindade que só a lei externa pôde trazer. Quando o Pai chama Abraão, a terra estava entregue à idolatria, à carnalidade. O povo não tinha moral. O povo estava totalmente entregue aos seus desejos. E o Pai separa um povo através de Abraão, aonde a sua lei fosse aplicada severamente, com muita rigidez. E é claro que com isso se gerou muita morte, porque muitas pessoas não queriam obedecer à lei. E o Pai realmente mandava matar, assim como disse Isaías no capítulo 45 de seu livro, verso 7. Eu, o Criador, eu formo a luz. Eu também crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu sou o Criador de todas as coisas. Você que pensa que na velha aliança era o diabo que matava, que fazia farra, você está enganado. Era o próprio Criador gerando no povo com muita dor de parto para poder então nascer os seus filhos espirituais. E por que tudo isso aconteceu? Você se esquece que o povo estava longe do Pai? O povo estava entregue à carnalidade? Tudo isso ele fez para que o povo pudesse acordar, para que a sua lei pudesse voltar a habitar o ser humano. Foi através da lei externa, com muita luta, com muito sofrimento, que o Messias foi gerado. E a partir dele, das suas palavras, quem crer nela também é gerado pelo Espírito. Era necessário que um povo lusto fosse gerado na terra. Um povo cheio de luz, o Pai dentro dele, e não mais suas carnalidades. Mas um detalhe é importante ressaltar. O Criador do Universo não queria filhos que praticassem as suas leis de forma obrigatória, de forma imposta. Por isso que a velha aliança, o povo de Israel terreno, não foi aceito por ele. Sabe o que o Pai queria de fato? Ele queria um povo que ouvisse a sua voz, mas a mente da humanidade estava carnal, estava longe do Pai. Então o Pai teve que agir com muita rigidez para que então o povo fosse compreendendo a sua palavra, fosse se limpando da carnalidade até chegar ao ponto de se tornar puro, virgem, para receber então o seu Espírito em si. Espero que todos estejam compreendendo até agora, porque isso é uma revelação incrível. Nunca pensei que eu ia gravar um áudio sobre isso, mas é tremenda a palavra do Pai, porque ela é incrível. Um povo puro, perfeito, chamado de virgem aos olhos do Pai, chamado de noiva, este povo só pôde ser gerado dentro de Israel. Fora de Israel não existe virgindade. O povo já estava tudo estrupado pelos enganos da Babilônia. Os ídolos já haviam corrompido a mente das pessoas com seus enganos através dos seus falsos profetas. Você se lembra dos profetas de Baal? Qual era a função desses homens? Era enganar o povo, era fermentar, era estrupar a mente do povo com seus enganos. Por isso que o deus Baal, ele tem um pênis enorme, porque o símbolo do pênis significava o estrupo ali na mente do povo de Israel com os enganos, trazendo eles para a carne e deixando de ser espirituais. Olhe agora para a imagem de Baal aqui no vídeo para você conhecê-la. Inclusive esse obelisco que você encontra em várias praças, em vários países, inclusive lá no Vaticano tem um obelisco enorme, é símbolo desse pênis de Baal, que representa o tamanho do engano, o tamanho do estrupo que as pessoas sofrem no seu entendimento pelos falsos profetas dessa besta maldosa. Mas vamos voltar aqui para terminar. Aonde eu quero chegar com esse estudo? Eu vou colocar aqui um áudio de um irmão liberto, o irmão Charles, que chegou ao entendimento dele, essa questão de que a noiva que o Messias veio se casar era Israel, o povo que foi gerado lá dentro. Não somos nós, como o sistema religioso ensina. O sistema diz que ele voltará para buscar a sua noiva. Ele já veio.
Ele já veio e já buscou a sua noiva na época de Israel. Quando eu falo noiva, estou me referindo a alguém pura, sem fermento algum. Agora nós somos aqueles que na parábola das bodas do Cordeiro está escrito que o Pai mandou os seus servos buscar pelos becos e vielas todos aqueles que quisessem participar das bodas. A parábola das bodas do Cordeiro se encontra em Mateus 22, do verso 1 ao 14, e também em Lucas 14, do verso 16 ao 24. O sistema diz que Israel negou o Messias, o que é uma grande mentira. Na verdade, em João 10, você entende ali no verso 16 que parte do povo de Israel ouviu o Messias. Ele diz: as ovelhas de dentro do aprisco me seguirão, e também algumas de fora do aprisco, que aí representam os gentios, que somos nós. No mundo físico, é possível uma pessoa perder a virgindade e voltar a ser virgem? Não é possível. Assim também nós, os gentios, não podemos nos tornar virgem novamente. Mas tem um detalhe. Na parábola das bodas, ali o Pai deixa claro que ele mandou buscar os coxos, os cegos, os mancos, que ali representam os gentios. Não é coxo físico, não é manco físico, não é cego físico, não é surdo físico, é tudo espiritual. Assim nós éramos perante os olhos do Pai. E aí eu abro um detalhe aqui: você acha mesmo que na velha aliança o Messias curava os cegos, os coxos, os mancos fisicamente? Não é espiritual, igual nas bodas que ele manda chamar a gente, os gentios, e ele chama a gente de cego, de coxo, de manco, de surdo. Por que coxo? Por que manco? Por que surdo? Porque estávamos longe do Pai. Mas ele manda chamar este povo, porque agora este povo vai receber o Espírito Santo para poder ir se limpando, assim como está escrito no livro do Apocalipse. Você vai se limpando no sangue do Messias, e o sangue representa a vida, e a vida é o Espírito do Pai. Só o Espírito do Pai pode gerar vida numa pessoa, e o que vai fazer ela agora receber esse Espírito e poder se transformar em uma nova criatura é participar das bodas que já iniciou desde o madeiro. Não é no futuro, é desde o madeiro que a boda foi liberada, que era o pão vivo, pão que o Messias disse lá na ceia com os seus discípulos: este é o meu corpo que será entregue por amor de vós. Ou seja, desde o madeiro as pessoas já poderiam estar comendo desse pão, mas infelizmente o sistema dá pão da padaria para o povo comer e não deixam ele comer do pão da vida, participar da ceia, das bodas, no seu próprio entendimento, para poder receber o Espírito, e esse Espírito poder limpar as pessoas e elas poderem se tornarem cada vez mais espirituais, e então assim o mundo voltar a ser o Éden. O plano do Pai é esse, que o Espírito dele, quando desce sobre uma pessoa, que existe esperança para a glória, do mundo voltar a parar de gemer, que a natureza pare de gemer, que os homens parem de enganar uns aos outros pelo fato de ter o fruto da ganância, da ambição, da avareza ainda dominando o seu corpo. Quando o Espírito do Pai entra, ele acaba com todos esses frutos da carne e as pessoas passam a se ver como irmãos novamente. Mas você sabe por que isso não aconteceu até hoje? É porque as pessoas não conseguem separar a velha aliança da nova aliança. Elas estão com as mentes fermentadas debaixo de guias, debaixo de tutores, debaixo de rabis. E o Messias falou em Mateus 23, abandonem tudo para receber o Espírito do Pai. É só o Espírito dele que vai mudar o ser humano, mais ninguém. Ou você crê nisso, ou você continua debaixo desses homens que dizem que falam por ele. Porque essa questão de o Pai usar homem para falar com outro homem já acabou no madeiro. Depois do madeiro ele quer falar diretamente com cada pessoa. Enquanto existir pessoas se intrometendo no relacionamento do Pai com o ser humano, o Pai nunca vai descer de fato sobre o ser humano, porque ele quer exclusividade com a sua esposa. Esses homens que estão aí, esses mercenários da fé, esses homens que estão aí deturpando toda a verdade do Pai, fermentando a velha nova aliança da mente das pessoas, eles só fazem isso para manter os seus luxos. Eles jogam o céu lá para frente, eles jogam o paraíso lá para frente, eles jogam a volta do Messias lá para frente, para que as pessoas não se consertem hoje e não possam viver no paraíso hoje. O Pai veio morrer no madeiro para que a terra volte a ser o que ela era antes, e esses homens não deixam. Até quando a humanidade vai ficar para fora, onde existe choro e ranger de dentes? Até quando? O Pai chamou para entrar para as bodas desde o madeiro, mas esses homens não deixam as pessoas entrarem. Eles jogam as bodas lá para frente, eles jogam tudo para frente, e o povo não se liberta para poder entrar nas bodas, comer do pão que vem da boca do Pai no seu próprio entendimento e passar a ouvir a voz do Espírito para mudar as suas atitudes. É só assim que o mundo vai melhorar. Não é religião, é vida.
E só tem vida se tiver sangue. E o sangue é a presença do Espírito Santo em cada pessoa. Essa história de você ir para um templo religioso para buscar o Espírito Santo é a maior mentira que uma pessoa pode criar. Ninguém tem domínio sobre o Espírito Santo. Ele não tem dia e não tem hora para agir. Ele foi disponibilizado desde o madeiro. Leia o livro de Atos capítulo 2. Desde lá ele foi disponibilizado para todos aqueles que creem. Não existe mais isso de você ficar buscando ele em algum lugar. Basta você ouvir a sua voz. Ele fala com você o tempo todo no seu ouvido, te dizendo o que é certo, o que é errado você fazer. Será que temos ouvido a sua voz ou temos dado ouvido à voz de homens? Lembra da profecia de Ezequiel 37? A profecia diz assim: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Criador. Assim diz o eterno Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito Santo e vivereis. Assim está a terra. Esta profecia se refere à terra. A terra é um mar de mortos, é um vale de osso seco, tudo sem vida, sem a presença do Pai. Mas o Espírito do Pai, quando desce sobre esses ossos, ele começa a gerar vida, ele começa a fazer as pessoas se consertarem umas com as outras, não deverem mais para as outras, serem honestas, justas, transparentes, e o mundo começa a deixar de ser vale de osso seco para ser de verdade o Éden do Pai novamente. Que ele abençoe a sua vida.